Olá você, estamos iniciando mais uma edição de Mapamundi Turismo e Negócios Globais aqui na sua TVU, você sabe, canal 11, ao vivo no Facebook, tvuplay.tv.br, no nosso portal mapamundiweb.com, iniciando mais um Mapamundi especial para você. Tenho muito prazer de receber aqui nos estúdios do Mapamundi um dos grandes nomes do turismo, um grande empresário que trabalha há muitos anos na parte de operação de viagens. Abraham Finkelstein, é um grande prazer te receber aqui, um dos sócios da Mercator Operadora. E acima de tudo, Abraham, você é um grande pensador, alguém que procura entender o mundo, entender o Brasil e necessariamente com isso gerar os produtos que vocês comercializam. Eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando como é que você vê o Brasil nesse momento, como é que o turismo hoje pode ser um elemento de desenvolvimento econômico e social do nosso país, onde a gente possa, quem sabe, potencializar num novo ritmo o país, e como é que você faz com essa crise toda para vender para os brasileiros coisas diferentes de fora do país? Bom, em primeiro lugar, muito prazer estar no teu programa. Eu acompanho a tua trajetória, trabalhando em cima deste tema tão importante como é o turismo. Turismo que é uma força propulsora de progresso, de inovação, já não de agora, mas de muito tempo, que ele vem desenvolvendo, e muitos países, a gente já sabe, tiveram no turismo, ou ainda tem no turismo, a sua grande fonte de receita, que acaba melhorando a vida das pessoas desses países, né? Tem, inclusive, algumas cidades, agora li uma notícia, que não querem mais receber tantos turistas, querem limitar o número de turistas, porque já afeta a qualidade de vida deles. Eu estava lendo Barcelona, Paris, são essas uma das duas eles cidades. Estão se sentindo assim que a cidade está perdendo as suas características pela verdadeira invasão de turistas. Vão acabar limitando porque tem que respeitar também os moradores. Bom, o Brasil é um fenômeno negativo na área de turismo, é triste dizer. Machuca a gente, né? Machuca a gente, porque nós temos tudo para ser um destino turístico de primeiríssima qualidade. Temos território, temos os 8 mil quilômetros que nós tanto falamos de praia ensolarada, não vou falar das do sul, que nem sempre estão ensolaradas, mas tu pegas ali do Rio, de São Paulo, litoral paulista e em diante, até lá em cima é praia, coqueiro, qualidade o astral e tal. Porém, o Brasil, infelizmente, ele veio numa rota de perda de qualidade em quase tudo. Eu digo quase tudo porque tem alguns setores que sobrevivem a esse mergulho ao nada e se desenvolvem e criam coisas maravilhosas. Mas no turismo, voltando ao turismo, o Brasil, eu ouvi uma entrevista esses dias e que, de novo, a pessoa dizia: nós precisamos fazer mais promoções sobre o Brasil. Não é um problema de promoção. As pessoas viriam para cá com muita vontade de usufruir de tudo que nós temos. Mas se o maior símbolo de turismo do nosso país, que é o Rio de Janeiro, é uma área considerada perigosa, o resto Ou seja, a imagem é tão negativa que as pessoas, principalmente de mercados emissores de chamados primeiro mundo, onde você tem mais grana, mais dinheiro, Estados Unidos e Europa, né? Eu acho que é claro falar sobre isso, a percepção que eles têm é essa, ou seja, eu vou para um país encantador, que muitos têm uma imagem dessa questão de praia, das pessoas, da liberdade, do bom astral,
mas quando pega a questão da segurança, eles falam, olha, eu não vou abrir mão, porque isso eu não vou colocar minha vida em risco. Eu acho que é mais ou menos esse é o cenário, né, Abrão? O cenário é brutalmente este. É divulgado no mundo todo, quando um turista, porque erra o caminho, entra numa área que não é desabitada, e ele é atacado e morto a tiros por nada, o que as pessoas pensam? Bom, em primeiro lugar, minha segurança, né? Sem dúvida. País que não oferece segurança não pode pensar que com promoções ele vai fazer esquecer isso. Não vai fazer esquecer. O Rio de Janeiro hoje está tomado por tropas militares. Alguém se sente incentivado a ir para um lugar em que o exército tem que estar nas ruas para prover a segurança das pessoas? Tem 1000 outros lugares onde as pessoas não vão ter essa preocupação. Sim, vão curtir e vão fazer. A área perigosa, o Brasil, um país perigoso. Ou seja, podem gastar dinheiro em promoção, não vai funcionar. Abrão, essa questão que entre outros, mas é o ponto nevrálgico hoje do país, obviamente que nós temos outros, saúde, educação, corrupção, políticas públicas, enfim, a gente poderia aqui dar um rol de questões, mas me parece que o ponto nevrálgico, que é quase unanimidade entre as pessoas, a questão da segurança pública. Obviamente, para nós moradores e necessariamente falando em turismo, na recepção das pessoas. Você que já tem uma larga bagagem, já passou por vários ciclos aqui no país, tem solução a curto e médio prazo a questão da segurança pública no Brasil? Quando a gente olha assim para a situação do Brasil e procura por onde vai vir a solução, a gente sabe que a longo prazo o Brasil não tem alternativa, vai ter que sair dessa situação. Ocorre que nós não estamos encontrando no arcabouço político, nas práticas de tantos anos que se tornaram piores no passar do tempo, que dali surge uma solução. Porque a própria máquina estruturada que ocupou a nação, as grandes corporações, os privilégios, os direitos mal adquiridos e garantidos por lei, tudo isso provoca assim, um amargor em nós. Eu sou de um tempo em que o Brasil era um país sorridente. Porto Alegre era cidade de sorriso. Nós caminhávamos pelas ruas à noite sem problema nenhum. Nós íamos ao footing da Rua da Praia, né? Está transformado no que está transformado. Quer dizer, nós andamos para trás. E muito discurso populista. Está sempre gente salvando a nação. Não tem salvador da nação. Tem trabalho, tem uma visão de país que foi se perdendo, né? Então, não é que eu seja pessimista, mas eu não vejo a curto prazo uma possibilidade de nós sairmos disso. Mesmo aqueles que quebraram o país falam como se não tivesse a mínima responsabilidade sobre o que aconteceu. É incrível. Isso aqui chega a ofender as pessoas. Chega a ofender as pessoas. Abrão, você que trabalha em... Vou falar um termo, uma brincadeira, mas exportar os turistas, ou seja, você está vendendo pacotes e roteiros, como vocês chamam às vezes tailor-made, ou seja, um a um ou através de um grupo. E muitas dessas pessoas já têm uma experiência internacional, mas a pergunta que eu faço para você, quando essas pessoas voltam, o que elas dizem? Qual é o paralelo, qual é o sentimento que elas têm? Somos brasileiros, amamos esse país, temos uma relação forte com essa terra, todos nós, e todos nós, de alguma maneira, somos imigrantes. Você é polonês também, Meus pais vieram da Polônia. Da Polônia. Meu Polônia e também da Turquia. Portanto, somos imigrantes, mas somos brasileiros. Mas o que essas pessoas, o que esses turistas dizem nesse paralelo que a gente está falando agora, sobre essa experiência de um cruzeiro marítimo, de uma viagem de história, de uma viagem romântica, de uma viagem gastronômica, enfim. O que as pessoas trazem de... Eu me emocionei, mas o que é esse volta de viagem que faz muitas vezes um choque de realidade quando a gente volta ao Brasil? Olha,
O sentimento das pessoas quando elas saem para o exterior é, assim, em primeiro lugar, é uma realização pessoal, né? Você dá a você mesmo a oportunidade de sair de um lugar que está problematizado, como é o nosso país, com notícias cada vez mais acachapantes, e você vai para um mundo que funciona. Mesmo o mundo que está hoje em crise, problema da imigração, do terrorismo e tudo mais, está décadas à frente nossa. Você vai dizer anos-luz, você vai falar da minha anos-luz à frente de nós em qualidade de vida, segurança, usufruto dessa única vida que nós ganhamos, que um dia vai terminar. Perfeito. Então, cada dia que nós não temos a liberdade de sair, de nos realizar, é um custo alto demais para uma existência. Então, as pessoas, quando vão para o exterior, elas conseguem respirar um outro mundo. Então, tinha aí o nosso Fórum Social Mundial que dizia que um outro mundo é possível. Não, o outro mundo já existe. É um mundo civilizado, é um mundo com segurança, um mundo com educação, um mundo com cultura. Esse mundo existe. Então, quando a gente sai para o exterior, e isso afeta também quem é dono de agência, tu fica que nem meio que abobado, achando tudo espetacular, até maximizando coisas que... Porque nós estamos mal acostumados, o dia a dia, né? Porque o nosso parâmetro de comparação é muito baixo. Mas na nossa área, a área de agências de viagem, não sei se eu posso entrar nessa área, nós estamos sofrendo solavancos muito grandes. Nós vínhamos num pavimento maravilhoso, nós detínhamos, as agências de viagem eram centros de informação e facilitadores de viagem, nós detínhamos o conhecimento. Eu sou da época, que a minha empresa já tem 46 anos, em que nós éramos o centro de onde irradiava as informações, as viagens, as famílias vinham, os casais, os grupos de amigos, tudo mais. E isso foi, durante algum tempo, foi assim. Com o ingresso da informática, facilitando a vida de todo mundo, inclusive a nossa, também surgiram as outras opções. E hoje, se a pessoa quiser viajar, ela vai obter as informações, desde o Google até páginas especializadas, informações riquíssimas, e se ela gosta de ela mesma criar a sua viagem, ela poderá fazer. Aí você pode me perguntar, bom, mas isso aí pode ser o fim das agências. Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não pelo seguinte, muitas pessoas já perceberam que elas podem pesquisar, elas podem idealizar uma viagem, mas se elas tiverem alguém com quem falar e dialogar sobre aquele roteiro e as possibilidades que ele pode ter, e essa pessoa for um especialista experiente, vivido na área, ele pode enriquecer grandemente essa viagem. Isso, eu acho que tem um quê brasileiro nisso, porque apesar de tudo que nós estamos falando do Brasil, nós somos um povo que gosta de falar, pode até falar mal, mas comunica e gosta de trocar ideias, experiências com as pessoas. Então aí entra, na sua visão, um novo modelo de agência de turismo, que ela é muito mais uma consultora. É mais ou menos esse caminho que você está falando? Eu diria o seguinte, como o espectro dos viajantes é enorme. É infinito, quase. É quase infinito. Eu diria que a agência de viagem está destinada a atender um determinado público que quer viajar com qualidade, não abrindo mão da sua própria pesquisa, mas complementando e se apoiando no conhecimento, na experiência de um profissional para fazer a viagem correta. Inclusive, se o objetivo dele for baixar custos e ele achar que fazendo sozinho vai pagar menos, muitos já perceberam que não é verdade. Não é verdade? Não é verdade, vou te dizer por quê. Os grandes canais hoje de vendas, de hotelaria, de serviços e tudo mais, buscaram as agências para fazer parcerias. Ontem mesmo a minha agência fechou parceria com a Expedia, que é
É uma coisa fantástica. Americano. No Brasil eles não são muito fortes, mas internacionalmente eles são muito fortes. Internacionalmente, eles têm milhares e milhares e milhares e milhares de hotéis com preços, por causa do devido ao poder de vendas, preços que nós isoladamente não conseguiríamos. Então, digamos assim, vamos falar que o senhor José Silveira e ele, a esposa e tal, sentam na frente do computador e começam a montar a viagem, começam a ver hotelaria e tudo mais. Essa pessoa está curtindo já a viagem. Né? Que é o pré-viagem, o planejamento. Né? Aí ele faz um esboço, sabe, a gente vai sair daqui, vamos para tal cidade, depois para tal cidade, vamos ver se a gente vai de trem, vai de avião e tal coisa. Aí, de repente, a esposa diz assim, por que nós não vamos lá no nosso agente de viagem dialogar com ele? Quem sabe ele tem hotéis ou iguais ou alternativos com os preços que nós temos. Eu tenho sentido na agência isso, que a nossa clientela tradicional, afinal, 46 anos no mercado, nós temos uma base de clientes. Eles estão chegando com uma pesquisa feita. Interessante isso. Dizendo, olha, nós estamos para viajar, a gente montou uma viagem, temos aqui um roteiro. Nosso budget é R$10 mil. Eles nem falam em budget. E nós vimos muitos hotéis que nos interessaram com preços atraentes. Então, se ele percebe que talvez ele possa fazer com o seu agente de viagem sem pagar mais, que é uma coisa interessante. Então, nós temos atendido a pessoa que planejou uma viagem, às vezes errada, no roteiro, que a gente refaz. Senão, a lógica seria essa. Tu não pode botar a cereja do bolo no início, bota ela no fim. Então, essa viagem pela costa oeste dos Estados Unidos não faz de Los Angeles para São Francisco, faz o contrário, porque tu vai vir de carro, tu vai ter o oceano à direita, e se tu está subindo, é só carro que tu vê cruzando contigo, pela número 1. Sim, é um detalhe que faz toda a diferença. São toda a diferença, e se tu vai a Los Angeles, não fica downtown, fica em Santa Mônica, que à noite tem vida, é uma praia maravilhosa. Maravilhosa, e é Los Angeles. Esse conhecimento que nós temos é precioso para o cliente. Complementando essa visão, é que nós, para esse cliente, nós mostramos que nós temos os mesmos preços. Às vezes, ele escolheu um hotel que ele nem sabe onde é que está no mapa da cidade, que ele vai ter que gastar muito com condução, que ele vai estar longe das coisas. Perfeito. Então, eu creio que o agente de viagem é insubstituível para aquelas pessoas que querem fazer da viagem não uma gincana, mas um motivo de realização pessoal e trazer na bagagem aquele prazer que ele procurava. Você está dizendo o seguinte, a pessoa pode fazer uma viagem em casa com a sua esposa... E depois vai falar com o seu agente. E ele pode comprar uma viagem fatiada hoje? Ele pode. Ele pode dizer o seguinte, eu consegui uma passagem aérea porque eu quero comprar sozinho, depois eu quero comprar com você só hotel ou colocação de carro, por exemplo. É possível pode fazer essa modelagem? Eu diria que é uma montagem híbrida. Ele deve tentar fazer, ele já tem os preços, ele não precisa nem mostrar os preços para o agente de viagem. Ele tem os preços, olha, eu vi isso, eu vi locação de carro, eu quero um carro compacto. O que vocês oferecem para mim? O que tu me oferece? Já tens aqui meu roteiro. Tal. Nós vamos estudar. Que bacana isso. Nós vamos oferecer para ele, item por item. Quer dizer, ele disse, não, ele esse aqui eu consigo por menos. Ele vai fazer por menos. Ou seja, você está dizendo o seguinte, ele vai montar todos os passos de acordo com a demanda dele. Ele pode comprar uma parte com a agência e uma parte ele pode fazer sozinho. Pode fazer uma viagem híbrida. Que bacana isso. Isso sim, não tem problema. Então, muitas pessoas que se sentem às vezes inseguras, elas mesmas tendo montado, tendo feito as ligações, às vezes ele tem que mudar, ele tem que cancelar, é complicado. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, isso é um tema que nós já conversamos fora do ar muitas vezes. A minha percepção em relação à agência de viagem no Brasil é que ela se comunica mal. Ela está numa faixa que o agente de viagem agrega valor. Você está me dizendo que não.
Não, ela agrega valor. Não, ela agrega valor, eu estou falando assim, valor financeiro. Né? A percepção média das pessoas é que a agência de viagem vai encarecer. Ela agrega valor como experiência, como atributo. Será que as agências de viagem no Brasil não se comunicam mal ou pouco se comunicam para mostrar que elas têm um arsenal de opções, de conteúdo, de informações que não está baseado só no preço, mas sim na rentabilidade da viagem? Olha, eu fui dirigente associativo durante 40 anos. Eu sempre estive envolvido com a nossa associação, tanto no nível regional como nacional. Fui vice-presidente da BAV Nacional em 4 gestões. Então eu posso dizer que eu tenho uma visão global da nossa atividade e de quem compõe esse elenco de agências de viagem. E com toda a mudança dos últimos anos, que eu acho que isso é fundamental. Muitas desapareceram, agências que não conseguiram se reciclar, investir em tecnologia. Hoje, uma agência ela não precisa ser grande para ser rentável. Ela precisa ser poderosa nos conteúdos que ela tem, nas parcerias que ela estabeleceu e no que ela pode entregar com esse acréscimo de qualidade para o cliente. Perfeito. Muita gente se apercebe disso. Então, eu te diria o seguinte, vou falar da minha agência, porque cada agência é um universo, é incrível. Nós, como não temos uma formação, você não se forma agente de viagem. Você se improvisa agente de viagem e na sua trajetória você vai se formando. Então, cada agência tem uma visão própria, cada agência tem um nicho próprio, cada agência tem uma visão global própria. Por isso, nós não conseguimos atuar em conjunto. Mas isso é até bom, acho que diferencia bem as outras. Diferencia muito. Mesmo em associação, nós não conseguimos produzir uma política agressiva de venda de imagem das agências. Por quê? As agências, na sua quase totalidade, 99,5%, são agências familiares, de pequeno porte, mas com muita qualidade. A grande parte delas tem uma qualidade excepcional, porque o seu dono ou as pessoas que trabalham ali são extremamente comprometidas e apaixonadas pelo que fazem. Elas podem agregar uma qualidade excepcional à viagem de um casal, de um grupo de amigos. E quem sabe isso, que já percebeu, ou sempre percebeu, continua com as agências. As agências que se reciclaram, que botaram tecnologia para dentro, para ter na tela toda a sua oferta, esses estão indo muito bem. Cresceram. Nós estamos chegando no final do programa, parece que 25 minutos é muito tempo, um papo é tão gostoso, espero que você esteja curtindo ao vivo no Facebook, tvplay.tv.br, no nosso portal mapamundweb.com. Vamos fazer um bate-bola rápido? Sim, sim. Quais são hoje os destinos top 10, os melhores destinos do mundo para fazer turismo que vocês vendem aqui no Brasil? Bom, cada público tem um objetivo. Eu te diria que hoje o grande destino para nós aqui do Sul, Portugal. Temos um voo direto da TAP. As pessoas estão descobrindo Portugal. As pessoas descobrem e se apaixonam. Quando elas voltam, elas disseminam o quão maravilhoso foi viajar por Portugal de carro, ir naquelas pequenas localidades ou nas grandes cidades. Que informação interessante. A qualidade... O português é gentilíssimo. Né? Ou seja, vocês estão vendendo muito Portugal, é isso? Estamos vendendo muito Portugal e o voo da TAP tem muito a ver com isso. Depois, Paris continua sendo uma das cerejas do bolo, Londres... Apesar da história do terrorismo, isso não afetou muito. Não, eu não sei se por vivermos uma espécie de terrorismo diário... Nós estamos acostumados que o terrorismo lá passa de lá. O terrorismo parece que é uma coisa lá para eles, que nós temos uma barra mais pesada, muito mais até pesado. Saímos de uma situação de perigo para uma situação melhor. A gente está rindo, mas infelizmente é isso. E agora temos uma Copa do Mundo no ano que vem, né, na Rússia, que também já está mobilizando as pessoas. É mesmo? Sim, sim. Eu acho que vai ter muito brasileiro, porque a seleção brasileira, ela teve de novo, ela ressurgiu com qualidade, e nós somos apaixonados por futebol.
Rapidinho, um minuto final. Destino de Ásia que seja top, que esteja chamando a atenção das pessoas. O Vietnã, sim. Você já foi? Eu não fui. Eu já fui 2 vezes, é espetacular. É espetacular. Toda aquela área da Singapura, o pessoal vai também, a China está indo bem, você vai também para... Como é? Laos, Bangkok, Tailândia. Tailândia cresceu muito. A Austrália já esteve mais alta, diminuiu. Nova Zelândia, um destino espetacular, que não é a Ásia, mas é também um dos lados que a gente olha menos. Nossos olhos estão muito voltados para os Estados Unidos, América do Norte, Europa, Oriente Médio tem um bom fluxo. Principalmente Israel, principalmente Israel e muitos peregrinos cristãos que vão a Israel. Fazem hoje a alegria do turismo israelense. Última pergunta, de outras que virão nos próximos convites que eu vou fazer para você. Recado final para o nosso telespectador, nosso internauta que está pensando em viajar, um minutinho, o que ele deve fazer, qual é o sonho, o que ele deve almejar para fazer aquela viagem que a gente pensa, né, Abrão? Viagem dos sonhos, aquela viagem que vai ficar no nosso DNA, que vai ficar no nosso coração, que a gente vai lembrar sempre. O que ele tem que fazer? Ele tem que, se ele já tem uma viagem na cabeça, eu diria que toda pessoa que chega na agência, ela tem uma viagem, às vezes ela não entrega essa viagem para a gente. Ela diz assim, pois estou pensando em viajar, não sei bem. A maior dificuldade nossa é, sem forçar a barra, dizer assim, mas você tem uma viagem dentro da sua cabeça, às vezes até no seu coração. Conta pra gente, compartilha. Conta pra gente, eu vou tentar viabilizar. E é incrível. Eu estava pensando, mas talvez não seja pro meu bico. Digo, não sabemos? Ainda não sabemos. Não sabemos que está muito o bico, né? Não sabemos. Então, eu acho que a agência de viagem é o lugar certo para a pessoa ir, mesmo que ela não tenha um roteiro, começar a conversar sobre essa viagem. Ele não vai pagar nada por isso e vai sair de lá com uma orientação bem razoável sobre os passos a seguir. Abrão Finkelstein, brigadão. Eu Você que sabe, agradeço. todos sábados, 14 horas, Mapamundi Turismo e Negócios Globais, com um grande convidado, com grandes imagens, tvplay.tv.br, Facebook ao vivo e no nosso portal mapamundiweb.com. Vem com a gente, eu espero você.